Boa noite, Regilene. Seja bem-vinda. Eu agendei hoje para 7h30. Eu coloquei aqui no story do TikTok. Não sei se apareceu para você aí, mas hoje deu para mim entrar mais cedo. Bem-vindo, pessoal que tá chegando. Uma live de identidade, né? Criação e manifestação da realidade com consciência, né? Boa noite. Esperar o pessoal chegar aqui pra gente começar a conversar, né? A gente vai acabar falando um pouquinho hoje mais sobre o que vocês quiserem aí mandar de pergunta, mais sobre a gente experienciar as polaridades, né? A gente tá aqui para viver uma realidade dual, né? Para aprender a não se identificar com os problemas dessa nossa identidade presente aqui nesse momento e automaticamente a gente acessar e criar uma nova realidade com consciência, né? Oi, Ana. A mãe do meu noivo me bloqueou e eu não sei o motivo. Será se ela vai me desbloquear? Então, Ana, será que no fundo você já não sabe o que é a causa? Talvez de uma certa forma você tinha essa crença ou você está se sentindo como se fosse a causa disso de alguma forma. O que você sente a respeito disso? Fala pra mim como que você percebe essa situação. No fundo você achava que tinha algum motivo para ela te bloquear? Ou que você sentia que talvez ela não gostasse de você e você foi criando historinhas na sua mente que de alguma forma ela não gostava de você ou ela tinha algum problema com você. No fundo, às vezes você não se sentia boa o suficiente para ela ou para o seu noivo. Então, aí é uma coisa meio ampla da gente abranger, porque teria que ser uma coisa bem profunda pra gente saber qual que é a raiz disso. Mas de uma certa forma, no fundo você sabe a resposta. Algum pensamento você tinha sobre isso? Ela gosta de mim. Foi o meu noivo. Ela bloqueou o seu noivo? Me bloqueou. É porque tá escrito aqui, a mãe do meu noivo me bloqueou e eu não sei o motivo. Mas ele me bloqueou. Me identifico muito, amiga. Agora mesmo estou cuidando de um cachorro de rua doente. Me preocupo demais. É, Ana, assim, que eu não quisesse mais ele. Ela insistia pra mais, ele me bloqueou. Mas ele me bloqueou. Que eu não quisesse mais ele. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Eu não entendi. O seu noivo que te bloqueou, então, tinha a ideia de que a sua sogra, mãe dele, e prostituição. Nossa, Ana, e é um caso bem mais profundo, né? Sua sogra. Mas se você gosta dele, entendendo que você manifesta o que você quiser, assumindo a identidade agora, e se você quer ver a diferença nesse relacionamento, você aceita a ideia de que agora vocês estão bem, ele está curado, só aceita o resultado final. A vida, essa realidade, eu foco muito aqui, é muito sobre você aceitar o resultado final e não olhar o que você tá vendo. Não resista, não fique com raiva, não sinta nada. Se você realmente quer essa pessoa, aceita o resultado final. Não olha como, quando, nem onde. Um dos nossos maiores poderes aqui nessa realidade é ignorar o que a gente não quer. A partir do momento que a gente ignora, a gente passa a olhar só o que a gente quer. Então, aceita o resultado final. Se no fundo você também não quiser continuar com isso, aceita a ideia de que ele vai ficar bem, vai viver em paz tranquilamente e que a partir de agora você segue a sua vida. Mas aí a gente teria que aprofundar muito bem o que você realmente quer e que crenças você tem, tá? Daí, não é será se ela vai te desbloquear.
Só se você quiser que ela te desbloqueie. Porque não existe o externo, só o que você aceita e o que você cria. Você tem que aceitar a ideia. Não existe o externo fazer nada por você. É você que cria e aceita qualquer ideia. Entendeu? Aceitou a ideia, automaticamente vai ter que se comprovar na sua realidade. Regilene, você falou que tá cuidando de um cachorrinho de rua doente e me preocupo demais. É a dualidade, Regilene. Você tá só experienciando um outro momento, mas você tem que focar sempre no lado positivo da experiência. Você não tem que dar poder pro externo, Ana. É automaticamente o que você quer e pronto. Não existe o externo, só se você observar ele. Você não se importa, você ignora totalmente. É que seu caso eu vejo que tem muita crença aqui de entendimento da sua realidade. Não sei se você já acompanhou minhas outras lives, porque eu sempre falo sobre as leis que regem a nossa realidade, que com um pensamento você já está criando, só que você tem que aceitar ele. Se for bem complexo, depois você agenda uma consultoria comigo pra gente aprofundar no que você precisa. Mas você entendendo as leis, entendendo que basta uma ideia que você aceita como verdade já está feito, então você não vai nem falar mais sobre esses problemas. Você, a partir de agora, aceita que eles não existem na sua realidade e não se identifica mais com ele. Sua sogra vai te desbloquear? Ela já me desbloqueou. Você não sente mais nada, você não resiste, você não fica com problemas na cabeça. Porque automaticamente, enquanto você estiver pensando nele, você está na realidade que existe o problema. Eu vou estar falando aqui sobre o exemplo das leis. Se você estiver por aqui, você acompanha. Você entende que primeiro você vai... Nós estamos juntos, amada. Sim, mas enquanto você estiver falando dos seus problemas e reagindo a eles, você não sai desse problema. Você tem que entender que não existem problemas. Tudo que você está vendo foi uma criação. A partir de agora, você cria diferente. É você no comando. Só que se você, enquanto você quiser achar solução para o seu problema, você ainda está no problema. Então, eu vou passar aqui um resumo das leis, como você vai aplicar, e automaticamente vamos ver se você consegue entender um pouquinho. Primeiro de tudo, você vai começar a cuidar dos seus pensamentos, entendendo que tudo é mental, tudo começa com uma ideia. Você entende que você vai parar de observar os seus pensamentos limitantes e de problema e de resistência. Automaticamente, você começou a cuidar do que você está pensando. Boa noite, Ione, seja bem-vinda. Então, automaticamente, você começa a policiar e vigiar o que você está pensando como problemas e limitação. Não existe o externo, você lembra? Você não é vítima de nada. Você está automaticamente criando e manifestando a cada instante. Como você aprendeu isso, Felipe Viana? Estudando muito, tá? Foram 5 anos de muito estudo, muita dedicação em mim mesma. Então, automaticamente, você vai começar a primeira lei, mentalismo. Tudo é mental, tudo começa com pensamento. Você vai cuidar dos seus problemas. Segunda lei, a lei da correspondência. Conforme você pensa, você reage internamente. Você pensa sobre você, situações, você vai corresponder no externo. Porque automaticamente você é um espelho. Todos nós somos. Tudo que você internaliza, você aceita como verdade, o externo só vai refletir. E esses problemas que você julga que são seus problemas, tudo que você está vivendo agora é só um espelho do que você correspondeu do lado de dentro. Então não tem fórmula mágica para mudar a realidade. Eu cuido dos meus pensamentos, eu correspondo a esses pensamentos de uma forma diferente. Tudo na minha vida já está resolvido, eu estou feliz e tranquila com meu noivo e com a mãe dele, eu aceito a identidade de que tudo já está resolvido, automaticamente a realidade vai ter que comprovar isso para mim. Então, automaticamente vai refletir. Lembra? A gente é espelho, o lado externo é só um reflexo. Terceira lei, vibração. Você está vibrando em problemas, automaticamente você está numa frequência baixa. Automaticamente você vai atrair tudo que é compatível com essa frequência. Briga, raiva, a frequência do bandido que chega, te assalta, um acidente, você perde coisas. Então, você vê a vibração que você está vibrando nesse exato momento, de problemas, limitação, de raiva, de medo. Então, são situações que você talvez está olhando para o externo, está reagindo, quer saber o que fazer, como fazer, mas automaticamente você está reagindo ao externo. Então, automaticamente você está mais tempo ali reagindo. Então, não tem como você sair daí.
Cuida dos pensamentos, corrige aqui dentro, organiza a sua vida interior para você ver essa organização no lado exterior. Eleva pensamentos, vai fazer coisas que te tiram dos pensamentos desses problemas, vai focar sua atenção agora em outras coisas. Tira o foco 100% desse problema e das limitações. Automaticamente depois vem a lei da polaridade, entendendo que a polaridade ela sempre é positiva e negativa e é a mesma, é apenas o extremo de uma mesma coisa. Alto, baixo, quente, frio, gordo, magro, cheio, vazio. Do mesmo tempo que você está num momento que você julga ser algo negativo, algo positivo tem aí no que você está vivendo. Então você vai ter que escolher passar para polaridade positiva. Opa, eu estou reagindo a isso como se fosse só ruim, mas que aprendizado tem para mim aqui? O que eu posso aprender aqui que vai me levar como aprendizado ou para mim não repetir mesmo os padrões, ou para mim mudar meu ponto de vista, ou para mim entender que, ó, não é mais aqui onde eu quero ficar e agora eu vou pensar diferente. Então você entende que tudo vai ser sempre vai ter as duas polaridades, positiva e negativa. É você que escolhe com o seu poder agora de escolher se vai ser no positivo ou negativo que você vai focar. Então é uma escolha sua. Até isso que você está vivendo é uma escolha sua. Você está escolhendo persistir, está escolhendo pensar nos problemas, você está escolhendo reagir ao que você está vendo. A partir do momento que você tem consciência, você escolhe a partir de agora eu não reajo mais. Eu sei que a partir de agora tudo vai fluir na minha vida. A partir de agora tudo tem que dar certo, porque eu escolho dar certo. Então é você que toma essa decisão. Depois temos a lei do ritmo. Confie no fluxo da vida. É você que tem que ter certeza de que a vida sempre vai te trazer o melhor. Porque Deus, a fonte criadora, a consciência infinita, não colocou aqui você só para experienciar a polaridade negativa. Porque aqui a gente veio para presenciar, né, participar da dualidade em tudo. Então você vai passar pela lei do ritmo automaticamente, sim. Mas você tem que confiar no fluxo da vida. Quando você parar de resistir e focar no seu problema ou nas limitações, o fluxo natural é o quê? O fluxo é natural fazer as coisas acontecerem mais facilmente, as coisas fluírem, tudo dar certo, os caminhos se abrirem. Mas enquanto você estiver sofrendo, em sofrimento, tentando achar meios e soluções, você não deixa o fluxo trabalhar. Você não se entrega para o fluxo te mostrar os caminhos com facilidade, alegria e glória. Então você entende que você tem que confiar que o caminho vai vir para você, vai se mostrar e tudo vai dar certo? É aquela coisa de você sempre focar no resultado final. É você que está aqui observando, é você que tem que aceitar o resultado final. Então, é uma escolha. Você está no comando. Então, é você que vai decidir se vai ficar no positivo e negativo da sua vida. Outra coisa é a lei da causa e efeito. Que causas você vem plantando inconscientemente que estão gerando o efeito dessa realidade que você está vivendo? Porque não existe vítima da realidade. Eu não sou vítima dos problemas que eu vivencio. Eu não sou vítima das situações que se apresentam para mim. Que pensamentos e sentimentos e crenças eu tenho inconsciente ou que eu venho implantando todos os dias que me geram um efeito de eu vivenciar essa realidade que eu não concordo ou não quero agora? Então tem uma causa. Você tem que buscar dentro de você o que você acredita como verdade, o que você está trazendo, que você está observando como limitação e está resistindo e está gerando mais e mais e mais do mesmo. Tudo é causa e efeito. Não quer um efeito ruim? Plante causas boas. Pensamentos positivos, pensamentos de que tudo vai dar certo, pensamentos que a partir de agora tudo vai ter que dar certo. Você entende que é um estado de consciência e uma escolha consciente todos os dias, a todo momento? Então é você que está aqui no comando, é você que está implantando aqui e o resto está projetando aqui na realidade externa. Então não tem como fugir disso. Causa e efeito, correspondência, dentro, fora. Tudo é mental, então eu mudo aqui primeiro, eu aceito a ideia aqui dentro. Depois automaticamente você vai ver refletido isso na matéria. Só igual nossa amiguinha, eu tinha uma amiguinha hoje perguntando lá nos meus vídeos, mesmo eu aceitando, mesmo eu sentindo, as coisas não acontecem, porque no fundo ela ainda não soltou, no fundo ela não aceitou a realidade última, no fundo ela ainda está querendo comprovar na matéria o resultado, para depois ela realmente soltar e acreditar. Só que nessa realidade não é assim que funciona. Você primeiro crê que recebera,
e depois você receberá. A realidade é a mesma coisa. Eu aceito que a minha realidade já vai ser do jeito que eu quero e depois ela se mostra para mim. Não tem como inverter isso. Então, é você que escolhe a todo momento. E por último, temos também a lei do gênero, onde tudo tem a energia feminina e o masculino de tudo. A energia yin, que é a energia feminina, que é a energia da intuição, das ideias, dos sonhos. Você vai planejar a intuição e os insights que vem para você. Automaticamente você vai usar a energia masculina, que é a energia yang, que é a energia da ação. Veio as ideias, os meios, caminho. Opa, eu vou agir assim agora, veio a inspiração. Então, automaticamente eu parto para a ação, que é a energia masculina. Então, você vai unir as ideias com a ação e isso vai se materializar na sua realidade. Opa, a partir de agora veio isso daqui, eu vou começar a fazer assim. Então, automaticamente você une essa energia yin yang para materializar a sua nova realidade, os seus novos caminhos, porque vai ser mostrado para você. Então, de uma certa forma, você tem que estar consciente, saber exatamente o que você quer a partir de agora, o que realmente você pensa sobre a situação que você está vivendo hoje e se isso realmente vale a pena para você ou não. Se você vai persistir nisso, se isso é viável, se você quer algo mais na vida. Porque no fundo tem uma vozinha que tá falando sempre com a gente finge que não observa, mas no fundo a gente sabe o que ela tá falando. E a maioria das vezes quando ela fica aqui baixinho, você tá dando atenção para ela. Você fica mandando coisas conscientes. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, já deu certo. Mas no fundo tem uma vozinha bem baixinha que por mais baixa que ela seja, você ainda está escutando ela. Enquanto você estiver observando ela, indo com ela, aceitando a ideia dela, é ela que está moldando a sua vida e não a outra positiva, entendeu? Então tudo parte de você realmente buscar se conhecer, saber o que você realmente quer, investir no seu próprio conhecimento, no seu amor próprio, na sua valorização. Você não depender de ninguém para ser feliz. Você não depender de nada externo para viver uma vida que você realmente acredita que é boa para você. Então você não depende de nada externo para se sentir feliz, para se sentir amado, para sentir que tem alguma coisa. Primeiro é dentro. Você vai corresponder tudo isso internamente. Você vai corresponder à satisfação e à completude tudo no seu interno. Depois que você se sentir completa, em paz, tranquila com você mesma, automaticamente a correspondência vai refletir na matéria. As coisas dando certo, as oportunidades, as conexões com pessoas na mesma frequência. Então, tudo eu implanto dentro primeiro, como eu penso de mim, o que eu acho sobre mim. Se eu sou extraordinária, se eu sou maravilhosa, se eu sou um sucesso, se eu sou inteligente, que eu sou uma pessoa de sorte, que as coisas sempre dão certo pra mim. Que conversinhas mentais você vem focando dentro de você a todo momento? Tudo dá errado, tudo é difícil, eu não tenho escassez, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde. Que conversinhas você tem com você a todo momento? Se você parar para analisar, você até assusta quem não tem consciência de ficar cuidando dos seus pensamentos quando passa a começar a fazer isso, quando percebe e vê que a conversa interna é totalmente negativa. Você olha e fala, nossa, meu Deus, por isso que a minha vida tá desse jeito. Olha as ideias que eu aceitava inconscientemente. Então é muito importante você saber quem você é, aonde você quer chegar e focar sempre no resultado final. Não existe nada que não seja possível, até porque Jesus deixou várias partes da Bíblia falando, tudo é possível para aquele que crê. Não existe impossível nessa realidade, mas somente aquilo que você acredita ser possível para você mesmo. Porque lembra que as suas crenças estão moldando a sua realidade? O que você pensa sobre tudo é o que permite ou não permite acontecer na sua realidade. Não é nem o que você fica falando e mantrando, mas no fundo aquilo que você acredita ser possível ou não. Por isso que você vai reforçando novas ideias, vai abrindo a mente com novas informações, vai abrindo o seu campo para entender que tudo é possível nessa realidade. Conforme você acredita e confia nisso, você começa a mudar as coisas na sua realidade. Mas é um passinho de cada vez. É entendendo, opa, vou parar de reclamar, eu vou parar de olhar aquilo que eu não gosto, eu vou parar de achar que todo mundo está contra mim, eu vou parar de achar que tudo que está acontecendo é um castigo de Deus na minha vida. Não existe castigo. Infelizmente, quando a gente chega nesse entendimento, você vai ver que não existe Deus castigando ninguém. Até porque Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu. O que você tem dado para você automaticamente
É o que vai ser materializado na sua vida e na sua experiência aqui. Então não existe culpar Deus, o universo, a fonte, ninguém é culpado da sua realidade. A primeira coisa que a gente reage é entender, mas jamais eu criaria isso para mim. Não, você criou sem consciência. Então, a partir do momento que você começa a buscar sua própria consciência, você está no poder aqui para mudar toda a sua realidade. Deixa eu ver aqui. Não sei se a live e a transmissão tá normal, gente. O áudio não tá travando nem nada. Ah, sim. Tá bom, Ione. Tava falando aqui, dando os conselhos pra amiga aqui, mas eu vi que ela nem tá aqui. A pessoa não quer entender que ela tá criando o ruim que ela tá vivendo, né? Por isso que fala, né? Não adianta, tem que estar preparado. A pessoa tá com os problemas, ela não quer entender que ela tá criando seus problemas automaticamente. Boa noite, Rubens. Seja bem-vindo. A pessoa tem que querer mudar, ela tem que querer entender algo mais. Senão ela vai continuar vivendo e revivendo a mesma história sempre. É triste, né? Mas cada um com seu grau de consciência, né? Por isso que fala que salvação é individual, né? Ninguém tem o poder de salvar ninguém. Ai, que legal. Obrigada, Rubens. Você compartilhou com a nossa amiga Ione. Às vezes não aparece, né, notificação. O TikTok demora a notificar. Então vamos continuar conversando, né? Você tava falando do seu... Não, era a Regilene, tava falando do gatinho. Sobre a dualidade, né? Quando a gente passa a entender que tudo, a gente tá aqui para presenciar as duas polaridades de tudo, né? A dualidade, fica mais fácil a gente aceitar a realidade, né? A gente olha, tem um entendimento, opa, eu não gosto disso, e você, como consciência que já entende tudo, você escolhe a partir daquele momento que você não quer mais viver. Opa, eu entendi que isso não é legal pra mim, então a partir de agora eu quero viver diferente. E é tão grandioso, é tão legal quando a gente entende o nosso poder, que a gente fala, nossa, uma frase que toda hora sai da minha boca é o seguinte, nossa, essa vida é incrível, é tudo tão maravilhoso, porque você começa a entender e ter satisfação por tudo que você tá vivendo agora, né? Então tudo se torna realmente muito lindo. Até para você chegar no ponto da sua realidade, você olhar a vida que você levou, a vida que você tá vivendo agora e conseguir ver beleza em tudo. Eu falo que isso é um verdadeiro ápice de você aceitar a realidade, sabe? De você estar consciente de que isso daqui é só uma experiência. Obrigada, pessoal, que está curtindo a live. Então, automaticamente, você aceita a realidade com o poder que realmente você tem, né? Nossa, que legal, Ione. Vocês fizeram conexões, é tão bom, né? Você participa, assim, vocês questionam as ideias, né? Assim, no meu processo de expansão, eu tive muito isso daí com a minha irmã. Tem uma ideia dela dar um ponto de vista do outro e automaticamente a gente vai chegando em outros pontos de consciência, né? É muito legal. Todo mundo precisa de alguém para conversar, para expor, né, suas ideias, seus entendimentos. Porque cada um entende de uma maneira a realidade, né? Então, automaticamente, quando você começa a pôr o seu ponto de vista e a pessoa põe o dela, daí você já pensa diferente. É muito legal, é muito crescimento, é muita expansão. Eu tava falando lá de você aceitar a realidade, né? Então, automaticamente, tudo sempre será para o seu crescimento, para sua expansão, para você aprender
a presenciar aquilo que você não gosta para criar conscientemente aquilo que você quer. Então você vê que quando a gente não tem conhecimento de uma experiência que a gente julga ser ruim, automaticamente quando a gente passa por aquela fase a gente já sabe, opa, eu não me identifico com isso, eu quero viver o diferente. Mas e se nessa realidade fosse tudo só o belo e o perfeito? Então a gente não ia usar o nosso poder de criação para criar coisas grandiosas. Muito pelo contrário, a gente ia ficar naquela só, ai, vai ser o que Deus quiser, ai, tá tudo bem, tudo ótimo. Mas quando a gente experiencia essa realidade com consciência, oscilando, né, por essa dualidade, você passa a ter um ponto de vista sobre o que você gosta e o que não gosta. Por isso que a consciência, ela se dividiu em várias pessoas, em várias consciências, para experienciar a si mesmo como consciência individual. Porque daí, aos poucos, ela vai aprendendo e cada um na sua individualidade vai entendendo o que gosta, o que não gosta, o que é legal, o que não é. Então, você vê que expansão tem nisso, que crescimento. Então, até no estado físico, na saúde, na matéria, no dinheiro, essas coisas. Tudo você passa a aceitar o que é legal pra você e o que não é, né? Tô achando que esse TikTok hoje tá meio bugado. Não tá querendo entregar o conteúdo, não tá entregando o vídeo hoje. Acho que o algoritmo dele tá meio parado hoje. A Rose tá seguindo. Obrigada, Rose. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, pessoal que tá curtindo a live. Vocês querem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Tô aqui pra gente conversar conforme as dúvidas de vocês. Deixa eu estar até olhando aqui. Deixa eu ver o que mais a gente conversa. Vamos falar sobre escolher bem as suas ações, né? Automaticamente a gente tem que escolher as nossas ações de uma maneira que a gente, toda ação que a gente parte, porque toda ação é uma manifestação, né? Entra aí a lei da causa e efeito, né? Você tá implantando uma causa a todo momento. E as pessoas falam, reclamam, né, da realidade que estão vivendo, mas elas não querem aceitar que tudo é a lei da causa e efeito. O que ela tem vem plantando, né, automaticamente todos os dias para colher efeitos. O que será que ela vem plantando como positivo ou como algo que vai trazer algum valor para ela, para colher um resultado que às vezes ela julga como negativo? As pessoas nunca querem se voltar para dentro para entender que tudo que ela está vivendo foi só ponto de vista que elas acreditaram. Então a expansão, ela tem muito disso. Por isso que cada um começa a buscar o seu próprio entendimento da realidade e os seus pontos de vista. Porque coisas vão trazer muitas perguntas. Nossa, mas eu vivi assim, será que é certo? Será que se eu fizer assim vai dar um resultado diferente? Então é uma busca muito pessoal e individual. Por isso que muitas vezes a gente vê um conteúdo diferente, a gente entende e fala, nossa, será que isso realmente funciona? Aí você começa a buscar suas próprias comprovações da realidade. Eu falo que os testes são muito importantes nessa realidade. Ah, eu tô pensando numa borboleta amarela. Pensei. Quando você vai ver durante o seu dia ou no momento que você pensou, daqui a pouco você tá vendo borboletas. Daí você fala, nossa, é tão rápido assim. Daí as pessoas com os pensamentos falam assim, mas por que aquilo que eu quero? Ah, eu quero uma casa, um carro, apartamento, mais dinheiro. Por que isso não acontece? Por que tá demorando? Aí parte daquele pensamento e aquela limitação que ela mesma tá impondo para ela, de achar que aquilo é difícil, de achar que aquilo é grande demais para ela, de tentar buscar no racional dela os meios que vão levar o resultado dela conseguir aquilo.
Às vezes poderia vir de um sorteio, algo inesperado, mas ela não acredita que ela tem sorte. Que às vezes é milhões de pessoas que pode ser sorteado e ela não. Talvez pode vir um dinheiro inesperado de algum familiar, uma herança, mas ela fala, ixi, jamais, quem da minha família vai deixar uma herança pra mim? Sendo que às vezes muitos relatos a gente vê na internet, né? De pessoas que vêm de um parente distante que nem sabia que tinha, deixou algo e chegou até ela o dinheiro. Aí você entende que você vê que são só motivos para fazer aquilo que a pessoa quer chegar até ela, e às vezes nunca passou na cabeça da pessoa aquela possibilidade. Por isso que a pessoa tem que estar sempre aberta às infinitas possibilidades. Você desejou, você aceita o resultado final de tudo e automaticamente você permite o fluxo vir até você. Não é você que vai atrás dele. Aí entra às vezes o direcionamento. Você soltou, tá de boa, faz isso. Nossa, liga para tal pessoa. Nossa, toma tal atitude. Então você tá presente e do nada vem essa intuição. Então não foi aleatório, não foi. Você simplesmente parou de resistir ao seu fluxo natural, criando ideias e possibilidades do que você não quer, porque até então tudo que limita chegar até você o que você deseja, sua manifestação, só são as ideias contrárias que você tem após decidir o que você quer. Eu decidi agora que eu quero comprar meu apartamento. Mas o que vem logo em seguida assim que você tem essa ideia? Nossa, mas como? Eu não tô nem trabalhando. Nossa, eu não tenho dinheiro agora para dar nem a entrada. Nossa, eu não tenho um trabalho para mim pagar as parcelas. Como que eu vou pagar? Nossa, meu nome tá sujo no SPC. Como que eu vou financiar um negócio com nome sujo? Você viu quais as infinitas mesmo possibilidades de não chegar ao resultado a pessoa criou? Ao invés dela só desejar, eu sei que eu posso, porque é tudo possível para aquele que crê. Então, exatamente, eu aceito que a partir de agora eu vou ter meu apartamento. A pessoa foca na ideia dela, ela começa a sair para pesquisar, ela vai olhar na internet, ela vai no imobiliário, ela vai começar a seguir os meios daquela identidade que sabe que ela vai manifestar o apartamento, né? Oi, Emerência, boa noite, seja bem-vinda. Então, você vê que aí a situação é diferente? A pessoa aceitou a ideia e a intuição, e automaticamente ela não criou os bloqueios daquilo não manifestar, né? Oi, Lira, boa noite. Oi, eu sempre falo que nunca vou conseguir comprar uma casa aqui na cidade onde eu moro. Você tá vendo? E o resultado de você até agora é o quê? Você não conseguir comprar a casa que você quer onde você mora. Mas se você mudar agora seu estado de consciência, a partir de agora eu aceito que eu vou comprar a casa que eu quero, onde eu quero, você vai reafirmar essa ideia para você toda vez que vier esse pensamento contrário. Porque você ainda só não materializou a casa porque você cria o contrário do que você acha que queria. Em vez de você focar que você vai ter e já está feito, não. Você toda hora está criando o contrário. E você pode reparar, todo mundo que fala que está demorando, que não está conseguindo manifestar, essas e outras 1001 desculpa, é porque ela mesma está barrando o fluxo. O fluxo não é algo perceptível que a pessoa fala, eu não tô vendo o que é esse fluxo. É apenas você aceitar as coisas chegarem até você. Surgiu o desejo, pode ter certeza que aquilo está disponível para você. Porque ninguém se alinha com um desejo se aquilo não estiver na frequência dela. Mas automaticamente o que acontece? Ela mesma barra, ela mesma cria as infinitas possibilidades de não receber. Automaticamente a consciência dela sempre vai ficar na realidade, onde ela não tem aquilo que ela quer. Porque bastava ela aceitar uma ideia, aceitar que ela vai ter, não importa como, quando, onde. Isso até um hackzinho que eu sempre faço para o meu racional. Eu falo para mim mesmo, Érica, não importa como, quando e onde, apenas o resultado final, você lembra? Aí eu consigo ir soltando, porque eu já sei como que eu funciono e como que o meu racional é. Nunca pensei que eu mesma que bloqueei meu sonho. Sim, você entende que não existe ninguém externo barrando nada na sua vida? Não é a sociedade, não é a política, não é o governo, não é falta de dinheiro, nem é. Porque se você procurar relatos aqui no TikTok mesmo, você vai ver milhões de pessoas que não tinham R$1 para financiar um apartamento e foram lá, foram atrás, foram na imobiliária, não tinham dinheiro, as coisas aconteceram, conseguiu financiar, conseguiu pagar, não tinha dinheiro nem para móveis, em 6 meses mobiliaram, sabe por quê? Porque ela primeiro pisou e depois o chão abriu. É a mesma coisa quando a pessoa às vezes se compromete, eu vou financiar uma moto ou um carro e os meios vai vir. E a pessoa do nada, ela financia, ela consegue dinheiro, ela consegue uma promoção, ela consegue um trabalho menor, começa a pagar e quando vai ver, pagou tudo. Porque ela se propôs
a chegar no resultado final. Ela não ficou aqui parada só falando, ai, não dá certo pra mim. Ai, mas eu tenho que ter dinheiro pra comprar. Ai, eu só vou pesquisar quando eu tiver o dinheiro da entrada ou se eu tiver tal situação. Mas como você vai demandar essa energia, mostrar pra fonte, pra Deus, que você tá intencionando e focando ter sua casa, sendo que você nem passa a pesquisar, nem dá atenção, nem focar sua energia nisso. Eu já dei o exemplo aqui de quando eu comprei minha casa. Isso já há 15 anos atrás. Eu morava no fundo da casa da minha sogra, assim que eu fui morar com o meu marido, né? Meu esposo, né? Era meu namorado, a gente namorava 2 anos. Eu era adolescente ainda, casei com 17 anos. Daí morei, não deu 1 ano lá. Cheguei num dia, belo dia, tava incomodada, minha sogra enchendo o saco. Você sabe, né, como que é. Não é liberdade pra ninguém morar com ninguém. Aí eu falei, ó, ou a gente arruma uma casa aqui pra alugar e a gente sai daqui, ou eu vou embora. E isso com a cara e com a coragem. Aí automaticamente... Ele pegou, boa noite, Raul, seja bem-vindo. Daí a gente começou a pesquisar casa pra alugar, tá, ok. E não tinha nem condição de pagar aluguel na época. Daí não achei nenhuma. Daí ele falou assim, vamos procurar uma casa pra comprar, né? Tô vendo bastante placa de casa vendendo, vamos ver? E eu naquela época muito pessimista, mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai pagar? Como que a gente vai comprar uma casa? Obrigada pelo presente, Raul. Então, automaticamente, daí ele persistindo, porque ele era mais positivo nisso, não, vamos atrás, vamos ver. Daí começamos a pesquisar a casa, as casas naquela que eles começam a construir, a gente escolhe até o piso, essas coisas. Tava tendo muito aquele negócio da Caixa, né, pra você comprar, aqueles bônus da Caixa. Daí tá, achamos uma casa, escolhemos, tá, beleza. Daí fomos, depois de escolher a casa, tudo bonitinho, daí o homem da construção da casa, o dono da casa, falou, agora vamos lá na Caixa, leva todos esses papéis, o valor tudo certinho e vê o que vocês conseguem lá. Olha pra você ver como que é. E isso sem perspectiva nenhuma. Mesmo meu marido falou, vamos lá, né? Falei, então tá bom. Fomos lá, meu marido já trabalhava em empresa, essas coisas. Daí foi, a Caixa aprovou o valor da casa lá, ok. Daí automaticamente, beleza, ó, vai ficar tanto. Na época dava 790 por mês. Naquela época, há 15 anos atrás, 790 era como se fosse, eu acho que hoje, 3 mil reais por mês. Eu falei, meu Deus, e agora, amor? Como que a gente vai pagar essa parcela? Dele, não sei, a gente dá um jeito, mas vamos atrás. Daí chegou lá pra falar pro homem que foi aprovado o negócio da Caixa. Ele falou, ó, e agora tem as custas da documentação da casa. Mais uma. Eu falei, o quê? Dele, 5 mil reais pra gente fazer a documentação da casa certinho, tá ok. Daí, de novo, daí a gente falou, a gente não tem esse dinheiro, não tem como arrumar. Daí ele falou assim, não tem problema, vocês vão pagando aqui pra mim no boleto, a gente negocia. E meu marido falando, não, nós já vai ter a parcela da casa, como que a gente vai pagar agora o documento? E isso porque a gente não tinha nem sabia de onde ia vir o dinheiro da parcela da casa. E no mesmo mês, no final do mês, era um mês que tinha PPR na empresa dele, que era um valor bem simbólico, geralmente é 300 reais, essas coisas. Nesse mesmo mês... a empresa mudou de PPR para PLR. Então, no primeiro mês desse PLR, veio os 5 mil reais. E foi exatamente o valor que eu precisava da documentação da casa. Automaticamente, a gente foi lá, o dinheiro caiu, só pagamos o homem, assinamos papéis e quitamos a minha casa. Acho que eu quitei ela com 6 ou 8 anos, uma coisa assim, abatendo com o FGTS. Não sei o que aconteceu, não sei se ele foi promovido na época, só sei que o salário dele deu para pagar a prestação, não apertou, a cada 2 anos a gente abatia a casa, então em pouco tempo a gente quitou a casa. Mas se eu naquela época olhasse para as minhas condições e quisesse ver primeiro um meio de eu fazer aquilo, eu não teria nem comprado a minha casa. Então você entende que tem que pisar e depois o chão aparecer? Só que eu não resisti, eu não tinha nada a perder, né? Então, você quer tentar? Vamos, né? Então você tem que ser mais consciente do que você quer. Quer uma casa nova? Vai atrás. Não importa a circunstância que você tá vendo agora. Só aceita que a partir de agora você vai ter, entendeu? Você me lembra muito a sua mãe. Fico feliz por ter a amizade de vocês. Ai, que legal, Raul. Mas você é o único, viu? Você é o único que fala que a gente se parece tanto assim, hein? Que legal. Tá entendendo, gente? Eu tava respondendo a Lira. Mas você é realmente que tá bloqueando esses seus sonhos. E a maioria das pessoas também. Seja para dinheiro, para relacionamento, para manifestação. Não importa o que seja. Não existe ninguém que barra as suas manifestações. Só você mesmo, de tudo. É a sua própria crença no não dar certo. É você criando os meios de não dar. Você pode reparar. Tudo que é aquilo que você quer, você mesmo cria os meios de não dar certo.
Ai, que legal, Lira. Se me surgir a oportunidade, eu vou sim. Verdade, temos que enfrentar as coisas para ter aquilo que a gente quer. Sim, sabe por quê? Porque até a percepção de medo é uma ideia. Em algum momento você aceitou que algo gera medo. E o medo, se você analisar, se você procurar por ele, não tem definição, ele não existe. É apenas uma ideia que atrapalha a gente de fazer as coisas. A gente julga que, tipo, eu não vou enfrentar aquilo porque eu tenho medo de não dar conta de pagar. Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo de não dar certo. Você tá vendo que é só um pensamento que existe o nome medo? Isso nem é real. Eu falo muito. Vai ser um ótimo conteúdo para você. Ai, que legal, Lira. Vai sim, se Deus quiser. Já está manifestado. A partir de você aceitar essa nova ideia agora, você sabe que você não bloqueia mais a sua manifestação. Então, ela vai acontecer. Igual o meu carro. Quando eu financei não tinha condições, eu peguei para pegar o Uber. Já contei várias vezes essa história aqui e não consegui pagar nem a primeira parcela. Mas eu não aceitava a ideia que a minha mente trazia, que ia dar busca e apreensão, que eu ia perder o carro. Em nenhum momento... O segredo é vender mentoria. Espiral. Tudo é um trabalho, né, Espiral? Vendendo mentoria, vendendo e-book, vendendo vídeos aqui na internet. Tudo é maneiras de manifestação, né? Não existe certo ou errado. Tudo é possível. Cada um faz aquilo que melhor lhe convém, né? Então, daí meu carro eu não aceitava a ideia. Chegou ao ponto final que eu consegui negociar por um valor bem simbólico, não tinha o dinheiro também para negociar, meu pai me emprestou na época, foi quitado, eu fiquei com o carro, depois paguei meu pai e as coisas foram acontecendo. Mas se eu me aceitasse o resultado que a mente estava trazendo para mim, de medo, ai, eu vou perder, ai, não tem jeito, vão levar, ai, não sei o quê. Se eu aceitasse a ideia, ia ser isso que eu ia vivenciar. Mas em nenhum momento eu aceitei, eu não aceitei a ideia contrária do que eu queria, né? Temos que enfrentar o medo e ganhar as coisas com muita fé e trabalhar e estudar bastante também. É porque tudo é um autoconhecimento, né, Raul? Até o jeito de você manifestar as coisas ou criar depende das suas crenças. Se você tem crença no trabalho duro, se você tem crença de que tem que ficar tantos anos fazendo tal coisa para ter tal resultado. Porque cada um tem uma base de crenças, né? Então, cada um vive de um jeito conforme as suas crenças. Tem gente que às vezes não tem crença nenhuma, ela só decide... Aparece, ela ganha do nada um sorteio, ela é intuída a fazer um joguinho de loteria e do nada ganha o dinheiro que ela precisa para comprar uma casa. Por isso que tem milhões e milhões de relatos diferentes aqui na internet. Ela facilitou muito isso pra gente, até pra gente ter mais fé de que o infinito é possível. Se para um é pra loteria, o outro ganha, o outro aparece outra oportunidade. Tem gente que quer uma coisa, daí aparece uma pessoa que tá vendendo, vende pra ela numa promissória, daí vai lá e só reconhece no cartório, ela vai pagando. Você vê que são infinitas possibilidades, o que limita é a própria crença da pessoa. Então não existe certo e errado nessa realidade, né? Só aquilo que ela acredita. Então tudo é possível para aquele que crê. Então hoje eu também não vejo mais limite para nada. Eu mesmo me desafio, quando eu sinto medo ou acho que algo não vai dar certo, eu mesmo afirmo que vai. Eu enfio a cara hoje eu não olho mais para isso. Toda hora eu me convenço de que o medo é só uma percepção. Então eu escolho não aceitar ele na minha realidade. Sim, a paciência, porque eu vejo igual a moça tá comentando, mas tá demorando, não acontece. Mas não acontece porque ela quer controlar o tempo que as coisas vão acontecer. E o negócio é você soltar. O soltar é o quê? Você aceitar a ideia do desejo que você tem, aceitar que você vai ter, não importa o como, nem quando, nem onde. Você não tá questionando se vai ser daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10. Você só sabe do resultado final. Entendendo que tudo vai chegar no momento certo para você, porque tudo é perfeito. A fonte, ela faz tudo perfeitamente. Pode ser rápido, pode demorar um pouquinho mais, mas quando chegar para você, vai ser o momento exato para você receber aquilo. Então, você não tem que ficar brigando com a realidade. Ai, não chegou ainda. Ai, eu tô pensando positivo, mas não tá acontecendo. O que eu tô fazendo de errado que não tá acontecendo? Aí a pessoa tá na ansiedade, ela realmente não soltou. Ela tá querendo ter controle de como e de quando aquilo vai acontecer. Então, isso mantém a pessoa mais tempo naquela ansiedade, em olhar e resistir, achar que tá fazendo alguma coisa errada. E não existe o errado. Só existe ela ainda tá aceitando que não chegou ainda. Ai, mas eu não tô vendo. Ai, mas tá demorando. O que eu tô fazendo de errado? Não é sobre isso. É sobre você ficar em paz com o seu resultado final. Você tá em paz. Ah, eu sei, eu sinto que eu vou... Agora vai dar certo a minha casa. Você tá em paz. Você vai seguir na intuição. Ah, eu pesquisei agora, não deu ainda?
Fica tranquilo, daqui a pouco volta a pesquisar de novo. A maioria das coisas hoje, quando eu observo como eu manifestei, era sempre assim. Até móveis da minha casa, quando eu queria trocar essas coisas, eu ficava um bom tempo assim pesquisando na internet, olhava preço, daí eu falava, isso aqui ainda tá meio alto pra mim, vou esperar ver se vem uma promoção. Daí eu olhava o preço e falava, não, eu não aceito pagar isso. Quando abaixar mais eu compro. Então eu tava sempre intencionando, mas era tudo específico do jeito que eu queria. Queria de tal jeito, tinha que ser daquela marca, do meu gosto. Eu não aceitava menos do que aquilo que eu queria. Então eu tinha a minha paciência. Daí vinha momentos exatos, falava, opa, agora dá pra mim, é agora. Entendeu? Então era tipo uma brincadeirinha mesmo. É gostoso. O emprego lá já é meu e agora é só eu ter paciência. É uma empresa boa que nem a Mercedes GM. Nossa, que legal, Raul. É porque você já tá tranquilo com o resultado final, né? Você só tem certeza que vai ser, não é? Quando você fica em paz com essa certeza, tudo acontece. Você não se prende ao sofrimento nem à ansiedade. A Regilene, eu manifestei a venda da minha casa em 13 dias. Foi maravilhoso ver o universo a meu favor. É incrível, não é, Regilene? É incrível. Você não tinha crença nenhuma e tem gente que fica meses e até anos para vender uma casa. Aqui perto da minha casa mesmo tem muitas que tá há anos vendendo. Na hora que eu olho, eu falo, ixi, ou essa pessoa no fundo não quer vender ou ela tem muita crença para vender. Porque tem gente igual você. Você viu, menos de 15 dias vendeu uma casa. Oi, Jaci, boa noite. Obrigada, viu, Jaci? Boa noite pra você também. Tá bom, Jaci, fica tranquila. Vocês me dão um minutinho, gente, já volto. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Voltei. Então, meninas, é isso, meninas e meninos. É querer e saber que vai dar certo. Olha, que incrível, Raul. Seu resultado final já está feito. Você como co-criador consciente, você sabe que você quis e já está feito, né? Hoje eu aplico muito isso na minha realidade. Independente do meu marido, às vezes olha e fala assim, ai, mas como a gente vai fazer? Eu falo, não importa, é só o resultado final. E você viver com a certeza desse resultado final é muito gratificante, eu falo. A vida se torna muito maravilhosa. Você olha assim, daí você olha assim e fala, meu Deus, como é mágica essa vida. Se torna muito empolgante viver. Eu falo que hoje eu tenho muita empolgação pela vida. É muito gostoso quando você entende isso. Você passa a sentir que não tem limite para você. Você se sente assim como um superpoder mesmo, né? E é tão gostoso. Igual a Regilene, vendeu uma casa tão rápido. Ela sabe na hora que ela quiser fazer qualquer coisa também é rápido. Ela já não tem mais essa crença de tempo. Não, deu desejo, eu sei que pra mim é fácil, então é rapidinho. Tá vendo? É crença, tudo é crença. Você também automaticamente confia, né, Regilene, no fluxo da vida. Assim como o Raul já tá em paz com a ideia do trabalho dele, porque ele tá confiando no resultado final. É o fluxo, né? Isso se torna muito prazeroso na vida. Quando eu vejo as pessoas em sofrimento, igual tem sempre a Raíssa, que eu sei que tá sempre assim, trabalhando muito com as crenças dela. Então você olha, você só vê problema, é muito limitante. Você mesmo se afoga nos seus próprios pensamentos. É igual quando você mesmo bloqueia a sua manifestação. Quando você começa a olhar só para o sofrimento, para a limitação, é você mesmo ali se afogando nos próprios pensamentos, que só são ideias. Que se você aceitar uma ideia diferente naquele exato minuto, a sua vida já é diferente, né? Obrigada, Lilian. Tá curtindo a live também. Pessoal que tá curtindo.
Tá vendo? É o que eu falo. Eu venho de um processo de 5 anos. Agora você é novinha, né? Recente nesse aprendizado. E você já captou as melhores coisas do aprendizado. Você já observou, opa, é assim, já tá pondo em prática. Você não precisa se aprofundar, buscar milhões e milhões de técnica. É só aquela coisa, aceitou a ideia, cuida dos pensamentos, não cria o contrário da sua manifestação, né? E automaticamente as coisas vão acontecendo por si só. Você solta, né? Você confia no fluxo, né? Então tudo vai sendo natural na sua manifestação. Se eu tivesse esse entendimento hoje, eu tivesse aprendido as coisas que eu aprendi do ano passado pra cá de entendimento, ixi, eu nem sei onde eu estaria. O céu é o limite. Se surgiu o desejo, tá disponível, viu? Tudo é um convite. Então, quando você entende que surgiu um desejo, aquela empolgação, ali tem um caminho para você. Então, segue que é sucesso, sempre. Nunca duvide dos desejos que você tem. Tinha hora que eu me perguntava muito, nossa, mas isso é tão diferente do que eu vivo, será que é possível? Daí eu já me percebi que eu já começava a duvidar das minhas intuições e desejos, então automaticamente eu estava criando a possibilidade daquilo não ser possível na minha realidade. Hoje eu me permito sonhar assim, coisas que às vezes meu marido vê eu olhando, prestando atenção, ele fala: ah, mas se você fica aí fantasiando coisas, daí se frustra porque são coisas grandiosas. Eu falei, quem disse? Os Abraham não ensina que do mesmo jeito que eu manifesto um botão, eu manifesto um castelo? O trabalho por si só não é o mesmo? É eu focar minha atenção? Então, automaticamente, por que eu vou me limitar a olhar uma coisa pequena se a minha atenção para me focar é a mesma do que uma coisa grande? Então, não existe isso, né? Logo, logo eu vou fazer um curso de matemática e depois um curso de logística para o meu próprio melhor. É ótimo, Raul, você está investindo em você mesmo, né? Você está seguindo a sua intuição. Me ensinaram que dinheiro era muito difícil de ganhar e que tinha que trabalhar duro. Sim, meu pai também me implantou essa crença desde criança. Ainda mais porque minha mãe morreu e largou ele para cuidar de 2 crianças, né? Então, imagine as crenças de sofrimento. Dinheiro nasceu em árvore e não sei o que, acha que não sei o que, a vida é fácil. É muito triste essas crenças. Então, eu tento não passar assim na minha maior consciência, não passo isso para os meus filhos, porque eu sei que isso é um grande obstáculo. Eu incentivo mesmo. Quer ser cantora, seja, vai ser uma pessoa do mundo, vai, uma artista. Meu filho fica fantasiando um monte de coisa. Vai mesmo, filho. Se você quer, você vai. É assim. Não sei o que, você é rico. Quem falou que você não é rico? Olha tudo que você tem. Olha a comida que você tem, a casa que você tem, não te falta nada. Você não é pobrinho não, meu filho. Daí eu dou exemplo. Pobrinha quando a gente não tem onde morar. Pobrinha quando você precisa, quer comer alguma coisa e não tem. Você, por acaso, é pobre? Dele, olha, não. Falei, então tenha na sua mente que você já nasceu rico, que você tem tudo. Tem saúde, tem casa, tem pai, tem mãe. Então você tem tudo. Então eu já implanto desde cedo. Você já nasceu com tudo. Deus foi muito bom com você, que te deu de tudo desde o tempo que você chegou nessa terra. Então não existe isso. Sim, Regilene, nossa, a infância de nós dessa geração, assim, de nós pra trás é muitas crenças. No trabalho duro, que você tem que se matar pra conseguir as coisas, que se você não der duro, suar, sabe, se matar mesmo de trabalhar e estudar, você não vai chegar em lugar nenhum. E você vê tanta gente que prosperou na vida, que tirou essa crença, passou a fazer aquilo que empolga ela, independente de que seja estudando ou investindo num negócio, algo que ela acredita, ela fica multimilionária, porque ela segue o caminho que empolga ela. Oi, Manu, boa noite, seja bem-vinda. Por isso que hoje eu já não me esforço a fazer nada. Eu nunca fui de me esforçar, mas antes eu ainda tinha crença que eu tinha que fazer só aquilo que eu achava que dava. Hoje eu não olho mais para trás. É o que eu acredito, é o meu resultado final. Mas não sei o que, não importa. É o que eu quero e eu sei que eu vou conseguir. Você tem que ser assim, igual uma criança birrenta, porque você quer. Porque Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu. Então, se você sabe o que você quer e você sabe que você vai conseguir, você não aceita plano B como resposta, como opção. Vai ser só o seu plano A. Você mantém a firmeza, não importa o que eu tô vendo. É só o meu plano A, não existe plano B. É difícil, não é, Raul? Mas foi uma experiência que hoje você vê uma vida totalmente diferente. Então você aprende, né, a não olhar pela limitação como algo ruim, mas algo como te fortaleceu, né? Era mais ou menos assim mesmo, Regilene. Tudo é crença, né?
Manu, aceita o resultado final, Manu. Você não precisa achar que você tem que se matar de estudar para conseguir o que você quer. Traz para você agora a identidade. Se você realmente quer o concurso porque você gosta de fazer aquilo, ou se você quer porque você quer o salário que ele vai trazer para você. Observa o que você realmente quer desse concurso. Não, eu escolho porque eu quero ter a estabilidade que ele me traz, porque eu gosto do que eu vou fazer. Então, não, eu aceito que eu vou passar nesse concurso, já é meu. Aí, automaticamente, quando você assume essa identidade e não duvida... Ai, tá bom, Ivone, imagina, a hora que der, estamos por aqui, tá bom? Beijos pra você. Então, a gente se vê depois, tá? Fica com Deus. Então, automaticamente, Manu, você não vai criar a alternativa de que você não vai passar. Você lembra que é a gente que barra as nossas próprias manifestações? Se você realmente quer passar nesse concurso, aceita e reforça para você a todo momento que você duvidar. Não, eu passo, eu tenho facilidade e eu consigo porque eu quero. Reforça a sua ideia do resultado final. E toda vez que você duvidar, reforça a ideia. Quem disse? Eu sei que eu vou passar. Eu tenho certeza que eu vou passar. Aí depois você vai se perceber tendo as intuições de estudar o que for necessário ou de fazer aquilo que você precisa como consciência fazer para acreditar que você vai passar, mas não se obrigue a nada. Faça pelo prazer de fazer do seu resultado final e vai seguindo as intuições que vão vir, porque o direcionamento vai vir. Eu bato de frente. E isso, essas pessoas que batem de frente, que não voltam atrás, que manifestam o que querem. Então, automaticamente, se você não criou o plano B, o seu foco é só o plano A. Se é o seu desejo, Regilene, segue essa empolgação, porque ali tem um caminho para você. Não é à toa que os desejos chegam pra gente. A Beth Russo sempre falava, chegou o desejo, ali é um WhatsAppzinho de Deus, que aquilo é possível para você. E realmente é. Tem um caminho para você ali numa possibilidade. E se você quer e se vê lá, é um caminho para você, já está feito. Se inscreva, pesquise, aceite que você já passou. Fala para você mesmo, eu tenho certeza que eu vou passar. Porque eu tenho desejo, eu tenho certeza que é para mim estar ali. Então é você que comanda o seu caminho, entendeu? Só que solta, fala assim, não, eu sei, eu vou fazer, eu tenho certeza. Mas você tira aquela pressão. Mas também se não der agora, a hora que der vai dar certo. Você não coloca pressão sobre tem que ser o resultado ali impondo. Você aceita o resultado final, mas você joga, pelo menos pra mim, eu ia fazendo isso. Eu jogava, mas se não der também, nem me importa, eu não dependo disso pra me ser feliz. Então, automaticamente, escolhe o seu caminho, aceita, mas não dependa daquilo, entendeu? Pra ser feliz. Agora eu quero concurso efetivo. Tá vendo? Você gostou, te empolgou. Então segue o caminho, segue a intuição, porque ali tem caminhos, viu, Manu? Antigamente eu queria muito fazer faculdade para provar para os outros meu valor. Toda vez que eu me pegava desde o ano passado pesquisando, eu nunca mais senti empolgação de fazer nada. Daí eu falei assim, ai meu Deus, não adianta eu querer fazer algo que não me empolga, não vai dar certo. Eu soltei tudo. Até o começo desse ano, meu marido falou, por que você não faz? A Jaque falou que vai fazer. Porque eu cheguei e aconselhei ela, ai amiga, tá baratinho na Anhanguera pra você fazer EAD, não sei o quê. Eu tava pensando em fazer português e inglês, né? Porque eu gosto muito de inglês. Daí eu comecei a pesquisar, olhei que tinha um monte de estágio lá, falei, não é pra mim, não vou fazer, não vou perder meu tempo com isso, porque meu caminho não é por ali. Então você passa a se conhecer e aquilo que te empolga, né? Então hoje eu já não me obrigo, se daqui pra frente falar, vou fazer alguma coisa, aí eu faço, mas não por obrigação, né? Mas pelo prazer daquela experiência. Já está feito, Regilene, segue a empolgação que é sucesso. Luana, preciso ocupar a minha cabeça, não faço nada. Busca agora, Luana, o que mais te empolga se você fizesse agora? Começa com aquela pergunta. O que eu faria agora se tudo na minha vida já estivesse resolvido? Então é uma pergunta muito boa para você vir a ideia. Opa, eu faria aquilo. Eu estudaria uma coisa diferente. Eu ia fazer um curso de culinária. Então faça essa pergunta. O que eu faria agora se tudo na minha vida já estivesse resolvido? Então ali já começa você a buscar suas próprias respostas, né? Você fez letras português, Manu, mas você não gostou da área? Também gosto muito de inglês. Eu também gosto muito de línguas. Nossa, tô estudando aos poucos assim inglês. Eu tenho só mais ou menos um intermediário. Comecei a estudar alfabeto coreano porque eu amo coisa nova, assim. É muito gostoso, sabe? Aprender algo novo pela primeira vez. Então, eu sigo a empolgação. Hoje eu vivo para seguir a minha empolgação. Quando eu percebi também, eu fui lá pesquisar como funcionava. Fui ver vídeo no YouTube. Eu falei assim, não é o meu caminho ali, porque eu ficava pensando, eu tenho que ter alguma coisa, porque se o dia da manhã eu precisar, pelo menos eu tenho alguma coisa para me trabalhar, para me fazer alguma coisa.
Daí eu falei pra mim mesmo, Érica, por que você tá se limitando? Você tá duvidando da sua capacidade de criação? Você tá achando que você vai precisar fazer o que você não quer? Então não existe isso. Pois é, Manu, porque você viu, isso aqui é o meu natural. É eu ser livre para expressar minha identidade. Então eu não consigo me condicionar a algo externo. Daí já começa aquilo, né? Uma aquariana com ascendente em Gêmeos, se limitar a seguir regras, não existe isso pra mim. Então eu tô aqui pra ser minha própria verdade, né? E aqui eu me encontrei. Por isso que eu venho aqui, eu faço e eu nem vejo a hora passar. Porque eu tô seguindo a minha empolgação, né? Toda hora eu tô plantando a minha causa e eu sei os meus efeitos depois. E nem fico criando coisas grandiosas assim do que eu tô fazendo. Eu só aceito como algo que eu tô fazendo agora que me gera prazer, felicidade. Passa meu tempo que eu nem vejo, né? Então a gente tem que se conhecer. E é uma das coisas que eu fiz nas minhas perguntas. O que eu faria hoje se a minha vida estivesse resolvida? Aí me veio a resposta. Eu falei, eu falaria do que eu acredito. Porque é natural pra mim. Até num lugar que eu vou, não conheço, a pessoa fala de um problema, eu começo a falar pra ela meios dela encontrar a própria solução, né? Então é natural. Sim, Raul. Eu falo que a vida passa rápido demais pra você ficar se limitando com o que você não quer ou buscar caminhos pelo medo, né? Ah, eu vou fazer isso porque senão eu não vou ter nada. Eu vou fazer isso porque eu acho que ganha mais. Não é por aí essa realidade. A experiência ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser legal. Não é sofrida. E não de trabalhar naquela área. Sim, é muito disso, né? Por isso que eu falo, às vezes se eu quiser fazer alguma coisa, estudar alguma coisa, vai ser pela empolgação e curiosidade de aprender algo novo. Mas não que eu tenha que me obrigar a fazer aquilo, né? Filosofia, administração, pedagogia e nutrição. Sério, Regilene? E qual que seria a sua empolgação? O que você faria hoje se tudo na sua vida estivesse resolvido e fosse só pelo prazer de fazer? Até eu fiquei curiosa. Um dos cursos que eu já pensei em fazer também, que eu sempre gostei, é filosofia. Adoro filosofia. Eu me formei e tenho medo de fazer outra graduação mesmo querendo. Amo tudo sobre a mente. Aí tá seu foco, Regilene. Procura meios de você aprender mais sobre isso. É igual eu, só que eu vou vendo vídeos, eu vou buscando palestras, essas coisas é o que me empolga. Uma empolgação é sempre aprender algo novo sobre relacionado a isso, né? E isso me empolga também, então eu vou indo atrás do que me empolga. Oi, Débora. Se você tem essa intuição, faça, mulher. Às vezes, até pelo sentido de você estar fazendo algo novo, conhecendo pessoas novas, se conectando com pessoas diferentes. É tão prazeroso, né? A Manu não tem mais paciência. Eu nem ligo tanto, porque se eu fosse fazer de qualquer forma, eu acho que eu ia fazer EAD. Nem paciência de ficar indo, ter que ficar... É muito trabalho pra mim também. Quero aprender mais sobre programação. Programação do quê? De computadores? Mas sempre falo que é perca de tempo fazer outra faculdade. Tá vendo, Débora? Sabe qual que é o problema dos seres humanos? Nosso, a gente como humano, é a gente falar, às vezes, o nosso desejo, empolgação, daí vem as pessoas externas, jogam um balde de água na gente e a gente acaba acreditando. Você vê por que as pessoas não seguem suas empolgações? Porque ela fala os pontos de vista dela, às vezes os sonhos, os desejos, e automaticamente o externo parece que sempre é contra aquilo que a gente quer. Porque pra mim tá aqui fazendo live, pra mim fazer meus vídeos, pra mim fazer meu e-book, pra mim fazer minhas mentorias, as consultorias, meu marido sempre falou, esse povo que vende curso na internet é tudo uma mentira, porque se eles já são prósperos e milionários igual eles falam, por que eles vendem curso? E eu já expliquei pra ele 1000 vezes, sabe por quê? Porque o ser humano, tudo que você dá de graça, ele tende a não valorizar. É um ou outro que aproveitaria 100%. O resto, só de você estar doando ali, ele olha como se não valesse nada. E essa é a pura realidade. Às vezes você vai num negócio, num lugar, num estabelecimento, você ganha um brindezinho, você não liga, você não dá valor, você pega e já joga fora, você não tem apreço por aquilo. Mas aí quando você vai lá e compra talvez a mesma coisa, você pagou com o seu dinheiro, você fala assim, não, eu comprei, eu paguei, eu trabalhei por isso, você cuida com todo cuidado, você guarda, você tem amor por aquilo. Então eu falo isso pra ele, mas ele não aceita ainda meu ponto de vista, mas é um momento dele. Não, é tudo mentira, esse povo aí da internet não acredita em ninguém. Falei, não, você não precisa acreditar, mas é assim, o ser humano ele não dá valor àquilo que a gente tá aqui doando como, de uma certa forma. É igual as pessoas que vêm aqui dar conteúdo, igual vem do live. Muitos aproveitam sim, assim como eu aproveitei de muita gente. Mas a maioria olha,
absorve 10 minutos, já não quer saber porque ela não quer aceitar que ela que criou os problemas dela. Igual a moça que eu fui explicar aqui, ela nem ficou no final. Ela não quer saber que ela vai mudar a realidade dela. Ela quer um milagre, ela quer que alguém faça alguma coisa por ela e é assim. Sempre que eu ia dizer pra família que eu já tinha começado com dizinha, Jesus já tava voltando. Jesus já tava voltando. Eu tinha muito esse problema de achar que eu procrastinava, sabe? Eu queria muito fazer muitas coisas, eu me empolgava com ideias pra começar coisas e não terminava. Eu precisei me conhecer, abrir mão de muita coisa que eu achava que eu tinha que fazer pra provar pros outros, pra achar que era com aquilo que eu ia ganhar dinheiro. Então eu tive que buscar minha própria verdade pra ser objetiva em algum resultado. Então, tem que seguir a empolgação. Esse é o maior conselho que eu dou pra vocês. Sempre siga a empolgação. Surgiu o desejo, ficou um bom tempo pensando naquilo e aquilo sempre volta, ali tem um caminho. Pra que eu ia fazer se Jesus tá voltando? Mas ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Isso até é uma analogia, né? Entendendo que hoje a consciência tudo não tem fim. Jesus vai voltar para a realidade daquelas pessoas que vão sofrer o apocalipse, né? Porque na minha percepção, o estado de céu e inferno ali é mental, né? É uma ideia. Eu já até dei exemplos disso. Então, cada um vai presenciar a sua realidade conforme ela cria e projeta aqui na consciência, né? Eu falo que a gente tem que fazer tudo enquanto estiver aqui e seguir a empolgação. Porque a gente só tá aqui para viver a experiência. Então, você vai limitar a sua própria experiência? Você tem que fazer o que te empolga, o que te deixa feliz, o que te faz acordar da cama com um sentido de objetivo na vida. Quando a gente não tá fazendo nada é chato, você fica triste, você acha que você já não tem valor, que você não tem um caminho, que todo mundo tá lá na correria da vida, estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa, montando um negócio, e você parece que sua vida tá parada, que a vida de todo mundo anda e a sua não. Isso é chato, isso adoece o ser humano. O tempo vai passar do mesmo jeito. Eu tenho medo porque não consegui emprego na área. Mas tá vendo que você tá condicionando uma ideia de medo, Débora? Não sei se você tava aqui na hora que eu falei, o medo ele é só um pensamento que você acredita que existe o medo. Mas se você quiser materializar o medo ele existe? Ou ele só é perceptível na sua realidade quando você percebe ele e acredita nele? Porque igual fala, cada um vai experienciar a sua realidade, as dificuldades da realidade, conforme ela acredita que aquilo vai acontecer com ela. A frequência, ela baixa a frequência, ela vive no medo de pegar uma doença, de um bandido chegar até ela. Ela está condicionando pensamentos que geram a frequência para ela se conectar com essas situações. Se você, a partir de agora, Débora, aceitar que você vai fazer porque te empolga, porque te deixa feliz, e você tem certeza que você vai trabalhar porque você ama naquilo, aquilo vai ter que se comprovar na sua realidade. Mas como você já tem enraizado essa ideia de medo de não trabalhar com o que você quer, você já está focando na realidade onde você não vai conseguir esse resultado. Mas quando você focar na realidade, eu vou fazer porque eu gosto e eu vou trabalhar com o que eu amo, automaticamente aquilo também vai se comprovar na sua realidade. Então, tudo é a percepção da consciência, da ideia que você mesmo aceita de você mesmo. Eu vou porque eu sou um sucesso e eu prospero em tudo que eu faço, os caminhos se abrem para mim, eu consigo tudo que eu quero. Olha as ideias que você está reforçando. E você pensar assim, se você começar algo novo pensando desse jeito, automaticamente é isso que você vai viver. Porque você lembra que quem barra as nossas próprias manifestações é a gente com os nossos pontos de vista? Você tem tudo para dar certo, você criou as possibilidades de não dar certo, automaticamente é isso que vai se comprovar na sua realidade. Trabalhar em um emprego e estudar na área que você quer trabalhar. Depois que eu fiquei, deixa eu ver. Mas o que falta mesmo é ter mais especialização. E nem é isso, viu, Débora? Não é questão de faltar mais especialização. Até porque se você observar, tem pessoas que nem têm metade do conhecimento, talvez, e já dos cursos que você tem, e elas conseguem vaga. Porque no final não é nem a especialização, nem tanto de curso que você tem, mas a ideia do resultado final de que ela vai conseguir o que ela quer. Porque não é isso, eu vejo por experiência pessoas próximas de mim que às vezes não tem experiência de nada, ela é contratada e aquela pessoa que está com o currículo cheio, mestrado, doutorado, ela fica para trás. Porque ela tá sempre no julgamento dela mesma, achando que ela sempre precisa de algo mais para valer a pena ou para acontecer algo mais na vida dela. É só uma percepção, um julgamento dela mesma.
Sim, estou desempregada há 4 meses e sinto isso. O que, Manu? Eu perdi. Deixa eu ver o que você falou. Mas tudo parte do julgamento de você mesmo sobre você mesmo, viu? Tem que parar de dar ouvidos à opinião de familiares e pensar no que quero. Sempre você entende que não existe ninguém criando a sua realidade, só você? Se é você que cria tudo, você vai aceitar a opinião externa? Já que isso afeta a sua realidade, nem fala mais. Foca você no seu objetivo e fica em silêncio. Não precisa provar nada pra ninguém. Só aceita o seu resultado. Quando você já estiver lá, estiver bem, não, as coisas já deram certo pra mim. Entende que eu falo muito pra vocês não falar as coisas pros outros? Porque você entende que você tá criando sua realidade agora conforme os seus pensamentos e a sua percepção. Quando você conta a sua ideia do que você tá planejando pras outras pessoas, elas também têm o poder de criar a realidade delas e automaticamente elas influenciam na sua, porque ela vai projetar a realidade delas com o seu resultado final. E automaticamente também tem que se comprovar na realidade delas o que elas pensam sobre você. Você vê como as pessoas interferem na nossa criação, no meu ponto de vista? Por isso que até na Bíblia tem muitas passagens que eles falam para não falar as coisas, não falar projetos, essas coisas. Por causa da criação de realidade. Do mesmo jeito que você cria, ela também cria. Às vezes ela não é por mal que ela tá criando algo contrário, mas talvez que ela julgue que vai ser difícil para você, que tem alguma limitação, que ela julgue que talvez tem muita competitividade no mercado hoje, ou que tem pessoas mais capacitadas. Então ela vai criar milhões de impossibilidades do seu resultado, do seu sonho. Então não é que seja, pode até ser uma crença, mas é o meu ponto de vista, porque eu observei isso na minha realidade, depois que eu parei de falar minhas limitações, os meus problemas, coisas que eu tava passando, que eu tava com dificuldades na época, sabe aquelas coisas de oscilações, redução de salários, coisas que eu passei? Eu percebi que eu não saía dali. Depois que eu fechei a boquinha, passei a confiar que as coisas iam dar certo, a minha vida deslanchou. Porque eu não dei o poder pro outro ficar reforçando a minha limitação. Então eu passei a ser consciente, eu passei a aceitar o meu resultado final, entendendo que vai melhorar, que vai passar, que as coisas têm que dar certo. Porque o fluxo natural é tudo dar certo. Eu tô consciente, eu tô criando dar certo. Então é eu que tô no comando. Parte sim, Débora. Segue a sua inspiração. Boa noite, Aaron. Seja bem-vindo. Todo mundo bem por aqui, sim. Sempre. Cada dia é melhor. Tudo é fácil, tudo é possível. Sempre. A Vitória. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. A Vitória. Presenciei um caso de uma amiga que foi contratada sem formação, enquanto outras tinham e ela não. Você tá vendo? É a prova viva do que eu falei, porque eu já presenciei isso, por isso que eu falo pra vocês com certeza do que eu tô falando. Pessoas que tá lá com mestrado, doutorado, inglês fluente, não sei o que a pessoa vê, mas no fundo ela sente energia daquela pessoa que passa empolgação, que mostra energia, que mostra, sabe, aquela pessoa empolgada com o que ela quer. É isso que chega na frente, a certeza do que ela vai viver, né? O que ela quer. É igual a minha enteada, ela foi fazer entrevista com uma amiga e um rapaz que ela faz faculdade com ele falou assim, você precisa ver, ele não liga pra nada e não sei o quê. E você acredita que na empresa que a gente queria ficaram com ele? Daí eu falei pra ela, você tá vendo? Ele não tem pontos de vista contrário pro que ele quer. Ele só aceita, segue a empolgação e ele é ele mesmo. Falou que ele responde de qualquer jeito na entrevista, foi ele mesmo. Mas talvez a empresa queria alguém espontâneo, não alguém que tivesse fingido ser o que não é para mostrar alguma coisa. Então é tudo crença, no final é tudo crença. Imagina. Autoconceito é tudo mesmo, tudo, Manu, tudo é autoconceito. É o que você pensa sobre você mesmo. E ela, por ser cristã, disse que o Espírito Santo disse pra ela ir lá que aquela vaga ia ser dela. Você tá vendo? Ela não duvidou nem um momento e ela não criou um resultado contrário. Ela só aceitou o resultado de que já era dela, né? É porque não tem limitação, né, Raul? Eu já entendi que toda limitação e até o negativismo só vem de uma ideia se eu aceitar ela. Igual eu falei pra vocês, já ensinei. Vocês todos aqui usem o superpoder, o de ignorar. Eu falo que é um dos nossos maiores superpoderes.
Eu não aceito pensar nem aceitar ideias do que eu não quero, não mais. Eu já fui muito assim, hoje não. Eu escolho ver o lado bom de tudo. É eu que escolho a minha realidade, então eu prefiro ver o lado bom de tudo. Sim, Vitória, é a consciência, porque é a consciência que cria. Quando vem um pensamento contrário do que você quer, já não é a consciência. Porque a consciência sabe que ela pode tudo, não sabe? Então, automaticamente, a consciência, o Espírito Santo, Deus, a nossa essência, é tudo uma coisa só. Então, automaticamente, se eu sei que é tudo possível para mim, que sou consciência, se eu em algum momento pensar na limitação, quem é que está pensando? Não é a consciência, não é o Espírito Santo, não é Deus, não é? Porque para Deus tudo é possível, para o Espírito Santo, para a fonte criadora, para a consciência que é, não é tudo possível? Por que eu vou acreditar na limitação? Quem é que acredita na limitação, né? Não sou eu, consciência. Talvez a Érica vai vir com pensamentos, mas como que eu vou fazer? Quando? E isso não tem problema, né? A mulher do fluxo de sangue criou na mente a fé de que ela tocasse no manto e ela ia ser curada. Eu amo essa história, Felipe. Eu sempre falo ela também nas lives. Olha o poder de criação dessa mulher. Ela criou na consciência dela o placebo dela, que era chegar até Cristo, porque ela tinha certeza que se chegasse até ele, ela estaria curada. E foi exatamente o que aconteceu. Olha, até me arrepia. Ela encostou nele, ele sentiu a energia dela, ele falou: vá, mulher, a tua fé te curou. Ele em nenhum momento expressa que foi ele que curou, fez o milagre. Foi a fé dela no resultado final. Por isso que você vai escolher o seu resultado final. Você não vai aceitar o que você não quer. Você só aceita o que você quer. Boa noite, humildade. Quando nós não sabemos ser donos das nossas percepções, alguém será o dono. Sempre. Muito bem colocado isso. Por isso tem que saber exatamente o que quer sempre, sempre. E nunca duvidar do que você quer. Se duvidou, não é você, consciência, que está aceitando a ideia. É a sua mente limitada que quer saber de onde vai vir e como vai acontecer. Porque ela não encontra trabalho na área de formação dela. Acredita, é só acreditar. Aceitou que a partir de agora você vai ter resultado, você vai. Todo mundo aqui aceita essa ideia, Débora. Você vai trabalhar com o que você quiser a partir de agora. Ani, Érica, sobre o efeito placebo, é necessária a repetição dele diariamente? Sempre que você achar necessário. Se você está duvidando de alguma coisa, repete o seu placebo. Eu faço sempre que eu sinto alguma limitação, alguma ideia contrária. Então, eu reforço a ideia sempre. É aquela coisa que eu falo. Érica, você sabe que não é assim. Você tá duvidando por quê? Eu vou tomar tal coisa assim. Eu bebo água e emagreço. Eu estou mais bonita, alguma coisa. Toda vez que vir de novo a dúvida e a limitação, você reforça a ideia de novo. Com o que você quer, né? Com o resultado do que você quer a partir de agora. Então, é automático. Percebeu alguma limitação, ideia contrária, reforça de novo e de novo. A fé dela curou, sim. Você viu que tudo é a fé? Tudo que você acreditar que é possível, será possível para você. Porque tudo é possível para aquele que crê. Tudo engloba tudo. Tudo que é, o que foi, o que ainda será. Não existe limite para o tudo. Tudo é tudo. Pequeno, grande, alto, baixo, bonito, feio. Saúde, não, sabe? Tudo que você quiser é possível. Só basta acreditar. Sim, sempre o que te impede vai ser sempre uma crença contrária do que você quer. Por isso que você tem que buscar a raiz de qual que é a sua crença que está barrando a sua vida. Automaticamente não existe o externo, não te dá oportunidade, mas sim um julgamento sobre algo que você está tendo. Que você não é bom o suficiente, que você não tem estudo suficiente, que você ainda precisa estudar mais, ou que você ainda precisa de mais um curso, de mais uma qualificação. Então você vê que é você mesmo que está implantando bloqueios para você chegar no seu resultado. Não existe isso na realidade. Se você aceitar agora que você vai lá, vai passar na entrevista, já é seu, e não tiver nenhuma crença contrária, automaticamente é seu. Então é uma crença, tudo é uma crença que limita. A crença é o quê? Uma ideia que você vai reforçando ela várias vezes até ela se tornar uma crença e automaticamente é a sua nova verdade, né? Achei que toda vez que ao beber água tinha que afirmar o efeito placebo. Sempre que você lembrar, você afirma. Sempre. Vai se tornar um hábito seu.
Lembrou, tá bebendo? Ah, eu bebo porque me emagrece. Quando eu vou comer, eu falo, ai, deixa eu comer porque essa comida nutre tanto meu corpo e cada vez que eu como eu emagreço 1 quilo. Eu vou comer pão, bolo, alguma coisa que eu faço, ai, deixa eu comer porque ai, eu não aguento mais, eu não posso comer um carbo que eu emagreço 1 quilo. Agora eu entendo as magras porque fala que toda vez que come pão emagrece. Eu fico falando desse jeito, minha filha começa a rir. Falei, oxe, eu tô criando minhas próprias crenças. Porque tem toda uma crença da sociedade. Não pode comer pão, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu falei, pois eu posso, porque quanto mais eu como, mais eu emagreço. É assim. Ah, deixa eu comer um bolinho agora porque eu vou treinar e vai me dar energia pra me treinar. Mandar aquele treinão. É assim que eu faço. Vou treinar de manhã, não tô com vontade de comer nada, eu como um pedaço de bolo de fubá. Ah, deixa eu comer aqui porque me dá muita energia e olha, eu treino dobrado. É assim. Cada um com vários placebos. Tudo funciona, tudo vai funcionar. Maravilhosa. É, meninas e meninos, é isso. Eu tenho um tio que ele ficou doente, mas exames não deu nada. O médico falou que era psicológico. Porque ele acreditou que tinha alguma coisa, né? É incrível. Ai, gente, até isso a gente cria coisa. Aceitou que tem alguma coisa, vai ter. Você faz exame e não dá nada. Então, onde que vem aquilo? A mente acreditando em alguma coisa. Deixa eu comer aqui um pedaço de bolo e emagrecer 1 quilo. Ai, perfeito. Hoje eu fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Falei, deixa eu comer aqui porque meu corpo, eu tenho que dar sustância, senão daqui a pouco eu saio voando, eu preciso de carbo. Eu, hein? Eu falo pra vocês que funciona, porque eu já falei pra vocês. Eu saí de uma calça tamanho 58 pra uma 48. Não sei como, só fazendo o que me empolga e comendo o que me dá vontade, sabe? Mas não é toda hora que eu sinto vontade de comer tudo. E hoje eu como bem pouquinho. Mas é muito gostoso. A Valéria saiu um concurso lá no litoral. Do jeito que eu sempre sonhei. Hoje abriu o edital, apenas uma vaga. Eu pensei, eu só preciso de uma vaga mesmo. Com certeza, Valéria. Você não precisa de nada mais que isso, apenas uma vaga, a sua. Já está feito. Agora você entendeu o jogo. Quando somos gratos a Deus, atraímos o seu favor. Com certeza, Aaron. Valéria, é sua, com certeza. E você já mandou a ideia perfeita. Só preciso de uma vaga mesmo, só a sua. Aceitei a ideia. Eu também, já está feito. Isso é até bom, né? Pra você dispersar sua ideia e focar em outros projetos, outras coisas, para os seus outros resultados se manifestarem, né? Então foca porque é sucesso. Lembro de quando eu vi a vida tão cinza e hoje tá tão colorida, interessante. Eu também, Regilene. Eu já olhei pra vida com tanta limitação, porque hoje eu fico feliz olhando pra vida, eu vejo tudo que ela é linda. Eu falo assim, nossa, a vida é incrível mesmo. E é muito gostoso estar desse lado, viu? É muito bom. Isso é muito motivacional, é muito gostoso de sentir. Também já está tudo certo, vai chegar. Vai, Valéria. Eu tenho certeza. Surgiu esse desejo e a sua empolgação, ela tem que se conformar na sua realidade. Então, o resultado a gente já sabe. Agora, você segue a vida, o fluxo normal, vai vivendo a vida com o que te empolga, que o resto é só consequência. Sei que é só o começo. Com certeza, Regilene, é uma paz você tá desse lado. É incrível. Por isso que eu incentivo todo mundo a olhar a vida com outros olhos, porque vale a pena. Vale muito a pena. Você ganha saúde, você ganha paz, você ganha vida, você ganha sonhos, porque você não limita mais seus sonhos. Então é viver mesmo a glória da vida. Que a vida é linda, eu falo pra vocês, a vida é maravilhosa. Ai, obrigada, Regilene. Eu também aprendo muito com vocês. Todo dia que eu sento aqui, eu falo o que eu sei, o que eu aprendi, eu tô reforçando pra mim também. Então é um aprendizado pra mim. Eu tô implantando mais a fundo na minha consciência. É bom pra mim, é bom pra vocês. Tudo é causa e efeito, né? É o dar e receber. Eu mesmo tô recebendo, né? Então, é espontâneo. É muito bom. Hoje eu conversei com a minha irmã essa semana, ontem que eu fui lá. Falei pra ela, nunca foi tão mais fácil reforçar sua ideia na vida do que agora. Parece que isso reforçou muito mais do que eu acreditava. Porque você dorme e acorda na mesma ideia, você já não oscila mais. Você vem as oscilações e você reafirma de novo, é muito mais fácil.
Com certeza, porque todo dia quando você acorda, quando vem a limitação, você lembra de quem você realmente é, de que é só uma ideia que você está aceitando, de que aquilo não é verdade, só se você continuar focando nela. Então se torna muito mais fácil a vida, sempre. Você passa a viver a vida com esses olhos, tipo, não é real, não na minha realidade. Você vê os outros com problema e limitação? Ai, que pena, é a realidade deles, mas não a minha. Eu sou egoísta nesse ponto hoje. A pessoa vem para aquela pessoa negativa, pessimista. Ainda bem, né? Só na sua realidade, na minha não. Até com meu marido, às vezes, ele mudou muito, melhorou muito, mas tem hora que ele tem as crenças dele e fala, na sua realidade, na minha não. Eu não aceito essa ideia. É gostoso, sabe? Se torna até engraçado. Até na Bíblia fala, né? Várias passagens. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, e aquilo lá, o conhecimento vos libertará, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso que é a verdade, né? Você ter paz acima de qualquer coisa que você tá vendo. Ai, obrigado, meninas que estão curtindo e meninos. O Salmo 37, eu não lembro agora de cor o Salmo 37, vou até olhar aqui. Eu sei mais o Salmo 91, porque eu amo o Salmo 91. Salmo 37. Deixa eu ver o que ele fala. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão. E como a relva verde logo murcharão. E não é? Você não olha o lado negativo de nada, você não se permite aborrecer com isso, né? Pelo menos na nossa Bíblia que eu vejo aqui, que eles falam que é do cristã, né? Não sei se você usa a Bíblia judaica, né? Eu não sei como que é na sua versão. Entrega teu caminho ao Senhor. Que legal. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Lê o versículo 5. É esse mesmo que acabou de aparecer para mim aqui. Que é descansa no Senhor e espera nele, né? Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. É esse, né? Ele considerar os desejos do teu coração. É o que a gente tá falando. Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu, né? Ele acredita no que ele quer e Deus vai dar, porque ele criou, ele aceitou que receberá, né? A pessoa se dá primeiro e confia, aí Deus dá pra ela. Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu, né? Aqui já nessa frase tá bem explícito, né? Deixa eu ver aqui. E é isso, meninas e meninos. Acho que por hoje é só, né? Conversamos bastante, fluiu bem a nossa live hoje. Já recarregamos as nossas energias de decisão, de aceitar o nosso resultado final. Isso é bom, isso é ótimo. Foi mesmo, Regilene, foi muito bom. As meninas que estão aqui também, sempre. Manu. As meninas que passaram deram um oi, você viu? É tão legal, as meninas não podiam ficar, passaram para dar um oi, estão aqui. A Valéria, o Aaron, já se tornou nosso amigo fiel aqui também. Gratidão vocês, cada um de vocês. Ele atenderá o desejo do seu coração. Você viu que até nessa passagem fala, Deus atenderá todo o desejo do seu coração. Basta se permitir desejar, aceitar que Deus vai te dar, né? Tudo na Bíblia, em várias passagens, comprova que a gente vai ter o nosso resultado. Mas conforme for o nosso desejo, conforme a gente acreditar que vai ser possível, né? Então, tudo é possível sempre. Para aquele que crê, claro, né? Aqui já virou meu ponto de encontro, faz muito bem. Ai, que legal, Valéria. Eu também, eu passo tempo aqui, é como se estivesse num grupo de amigos e a gente tá aqui conversando sobre expansão, né? Muito gostoso. Uma energia muito gostosa, esse nosso grupo aqui. Muito legal. Então é isso, meninas. Acho que eu já vou também. Mais alguma coisa? Vocês querem complementar alguma coisa? Obrigada, pessoal, que estava curtindo também, tá? Todo mundo que ficou até aqui.
Então tá bom, meninas. É isso. Uma ótima noite pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Dando tudo certo, apareça por aqui. Descansem. Foca aí nos objetivos. Não aceitem o plano B, sempre o plano A. E já está feito, viu? Pra vocês também. Beijão pra todo mundo. E certeza de que tudo é possível. Sempre. Boa noite, meninas e meninos.